E hoje eu quero te convidar a pensar comigo sobre um assunto. Quando você comete um erro grave, vamos dizer, você desaparece. A sua vida termina ali? Pois é, eis que estamos aqui firmes e fortes, apesar do sentimento terrível que muitos de nossos erros podem causar ao nosso coração. E fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos sair daqui sabendo. Se nós continuamos por aqui, o que é que acontece? Olá, o meu nome é Cibele Torquato e nós vamos juntas refletirmos sobre um dos maiores erros que já aconteceu neste planeta e suas consequências, a saber, o erro de nossa mãe primordial, o erro de Eva. Pois vamos então. Como você sabe, lá no Jardim do Éden, a serpente tentou a Eva no sentido de que ela comesse ali do fruto proibido e ela, infelizmente, comeu. Não só comeu, como ofereceu a Adão, que também participou deste erro dramático, porque eles podiam fazer de tudo ali naquele jardim, menos comer deste fruto. Quando nós lemos a narrativa bíblica, tudo é assim muito rápido, mas nós temos que ter em mente que ali é uma história, que é uma vida acontecendo. Para nós, quando nós lemos, é rápido, só que no dia a dia e tudo que acontecia antes, durante e depois desse erro, passou-se ali um tempinho. Não foi muito tempo, não, porque o homem caiu no mesmo dia em que ele foi criado, a saber, no sexto dia. Mas esse sexto dia vai saber quanto tempo demorou. Não vamos entrar no mérito se essa história é real ou se ela é simbólica, mas nós vamos pegar aqui para conversarmos sobre o sentido simbólico, o sentido espiritual dessa narrativa. Pois bem, tudo começou com a criação do homem. Nós sabemos que ele foi criado do pó da terra e a tradição nos diz que Deus pegou um pouco de terra de cada um dos cantos do mundo e assim ele criou Adão. Se nós pararmos para observar, a Terra, pensando nos quatro elementos, é a mais parada. Nós temos o ar, o fogo, a água e a Terra, ela é mais firme, ela é mais parada e ela é naturalmente voltada à matéria, ao mundo material. Com a mulher foi diferente. Ela já foi criada a partir do homem. Então ela não foi criada com uma visão tão material. Ela era um ser mais espiritual, mais voltado às coisas de Deus. E quando a serpente chegou até ela, foi exatamente aí que veio a queda da mulher. Foi algo assim, em tradução livre. A serpente perguntou a Eva: é verdade que você não pode comer deste fruto? E Eva respondeu: sim, Deus disse que se nós tocarmos e se nós experimentarmos o fruto dessa árvore, nós certamente morreremos. E aí a serpente, muito esperta, falou para ela: mas veja só, eu estou aqui na árvore e eu estou aqui viva, nada aconteceu comigo. Sabe qual que é o problema? O dia que você comer do fruto desta árvore, você vai ser igual a Deus. E aí despertou aquela centelha da Eva, que era uma pessoa mais espiritual. Pensou: nossa, ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal?
Ah, eu quero isso. E aí a gente já pode identificar um primeiro problema. Deus falou para eles não comerem do fruto desta árvore, mas ele não falou nada sobre tocar na árvore. Isso partiu da Eva, que já aumentou o negócio. Uma coisa era de um jeito, mas ela já colocou um acréscimo. E foi por causa desse acréscimo que ela caiu. Porque realmente a serpente estava lá tocando na árvore e nada tinha acontecido com ela. E ela comeu deste fruto, percebeu que continuou ali firme e forte e ofereceu esse fruto a Adão, que também comeu. Tem um detalhe muito bonito, assim, poético de se dizer, que o nome original de Eva era Raiá. Raiá significa vida, uma vida em si mesma. E é como um impulso de vida, sabe? E depois que a Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela passou a se chamar Havá, que significa mãe de todos os viventes. Raiá é escrito com rei, yud, rei, como eu vou deixar aqui para você observar. O Yud é uma letra bem pequena, que é como se fosse uma parte celestial, uma partezinha que toca ao céu. E aí, Rava é rei, Vav e rei. E o Vav é como se fosse uma extensão do Yud. É como se fosse a queda do Yud. Olha só como o hebraico é rico, né? São coisas que, quando nós lemos apenas uma tradução, nós perdemos pelo caminho. Mas essa queda do Yud significa justamente o que aconteceu com Havá. Com agora Havá, né? Ela era uma pessoa muito sublime, muito espiritual, e esse Yud caiu e agora ela é um ser terreno. Só que não é bem uma queda, o Yud ele se estendeu. Então, apesar disso ter acontecido a partir de um erro, ela não é mais aquela pessoa tão espiritual, mas ela traz a espiritualidade para a Terra. Esse é um dos significados da letra Vav, que ela faz uma ligação entre o céu e a terra. Então, Raiá, que era uma pessoa que tinha vida só em si mesma, agora, com a queda, ela se chama Havá e ela se torna a mãe de todos os viventes. Daí, a gente já pode perceber que um erro não é um fim, ele é uma transformação. Ela não é mais a mesma pessoa, mas a vida não acabou naquele momento. Ela continuou viva, apesar de Deus ter dito que eles morreriam. E isso trouxe margem a muitas coisas, né? Adão, quando ele viu escurecer, porque eles foram criados no dia 6 e no dia 6 eles pecaram. Eles estavam entrando no Shabat depois disso. Adão ficou muito, muito triste, porque o erro dele trouxe aquela escuridão. Eles não conheciam a escuridão antes. Mas no dia seguinte, no Shabat, quando o sol nasceu de novo, ele ficou muitíssimo feliz e agradeceu muito a Deus, porque ele pensou que era o fim que tinha acabado. Só que o que aconteceu foi que eles não partiram naquele dia, partiram muitos anos depois. Não sabemos para Deus, porque 1000 anos é como um dia, pode ser que eles tenham, do ponto de vista divino, partido no mesmo dia. Mas no nosso mundo, passaram-se quase 1000 anos antes que eles deixassem a nossa terra. Agora, pensa comigo, se depois que eles erraram, se eles tivessem ficado carregando esse peso para sempre, eles iam ainda sofrer 1000 anos com a consciência pesada depois de um erro. Imagine só Havá depois que
saiu do paraíso, aquela coisa toda, teve um filho que ela ficou assim maravilhada com isso. Ela conseguiu criar um outro ser humano que saiu de dentro dela. Isso foi motivo de muita alegria. Depois do Caim, veio Abel, e eles ali naquela harmonia, e tudo tranquilo, e os meninos cresceram, e depois ela viu este filho eliminar o filho mais novo. Imagina o peso que isso foi para ela. E ela pensando, graças àquilo que eu fiz, isso aconteceu. E a vida se torna muito pesada quando nós não conseguimos sair deste erro que nós cometemos. Nós precisamos, é claro, nos arrependermos, nos propormos a não cometermos tal erro, se isso for possível. Tem erros que não é possível reverter, não, tipo esse deles, né? Eles comeram o fruto daquela árvore e foi isso, não teve jeito de reaver. Mas não podemos ficar paradas. A vida não termina depois que nós erramos. Então a gente precisa pensar de uma forma racional. Tá, errei, fiz aquilo, e agora? Nós precisamos continuar a vida, e não só continuar, mas continuar a vida com alegria. Nós precisamos agradecer a Deus por cada dia e vivermos aquele dia da melhor forma. Deus tem um plano para nós. Depois desse evento entre Caim e Abel, passaram-se uns 140 anos, mais ou menos. Adão deu uma afastada de Eva, não deu certo muito isso, sabe? Ele foi experimentar uma vida sozinho. E depois ele voltou e eles tiveram Shet. Este filho, ele foi assim o responsável pela divulgação da palavra de Deus em seu tempo. A gente viu que o mundo foi só ladeira abaixo, né? Mas ainda tinham aqueles remanescentes com o cheiro do Éden que levaram para frente esse legado do Deus único, do Deus criador. E foi graças a Eva e Adão que esse filho nasceu e que floresceu novamente a nossa história. Eu preciso agora te fazer um chamado muito sério. Abra seu coração. Não paralise diante de um erro. O erro é legal? Não. Mas como nós vimos, cada erro já traz dentro de si mesmo uma bênção. Ele traz uma transformação automática. Nós precisamos abrir os olhos para enxergar isso. Precisamos agradecer a Deus por cada dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui e compensarmos aquilo de alguma forma. Não vivermos a nossa vida porque erramos é injusto conosco e é injusto com Deus. Lembra que eu te falei no início deste vídeo que o Yud caiu e já se transformou em Vav. Ele era puro céu, pura luz, mas agora ele vai trazer essa luz para a terra. A Rava, ela era uma vida em si mesma, toda feliz, toda espiritual, toda espontânea. E a partir do momento da transformação de Raya em Ravá, ela vai compartilhar essa vida, ela vai compartilhar essa luz. Então veja que esse erro não veio para paralisá-la, ele veio para transformá-la e fazer com que ela fosse ainda mais abençoada. Agora ela não só tem a vida nela mesma, como ela compartilha isso, sendo a mãe de todos os seres humanos. Isso não é maravilhoso? Tenta pensar no seu erro e como é que isso pode mudar a seu favor e mudar a favor de todas as pessoas que estão à sua volta. Não pense que é o fim. O nosso erro pode ser um recomeço, uma nova perspectiva, uma nova vida.
e uma vida de compartilhamento. Falando aqui em compartilhar, eu quero saber que tipo de transformação você conseguiu enxergar em um erro seu que você possa compartilhar aqui conosco para enriquecermos o diálogo. Eis aqui a área dos comentários. Nós queremos saber como você conseguiu transformar algo que não era muito positivo em algo melhor, surpreendente. E aproveita que nós estamos aqui estabelecendo esse diálogo e já deixa o seu like neste vídeo, compartilha essa mensagem com as pessoas que você ama e nós nos vemos na próxima página.